Jeremias capítulo 9, do versículo 25 até o versículo 16 do capítulo 10. Jeremias 9, do versículo 25 até o versículo 16 do capítulo 10. Assim diz o Senhor nosso Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra, de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido, e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém. O que é um dueto? Provavelmente você já deve ter ouvido, visto uma apresentação assim. Um dueto. A definição mais básica de dueto, meus irmãos, é uma composição musical ou trecho de uma composição executada por dois músicos ou cantores. E há muitos, assim, históricos duetos. Um que me vem à memória, que eu escrevi aqui, inclusive, em meu sermão, é um dueto bastante famoso do final dos anos 80, que você pode depois, amanhã, vê-lo na internet, que foi executado por dois dos maiores cantores da história, Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Que dueto
duas vozes praticamente sem comparação, onde os dois juntos ali executam uma canção de maneira praticamente perfeita. Duetos assim nos chamam a atenção pela sua beleza, pela maneira como eles são apresentados, pelo talento dos cantores que estão envolvidos naquela execução. Tudo isso nos deixa bastante assim impressionados. Jeremias capítulo 10, especialmente o capítulo 10, versículo 1 ao 16, mas já começando no final do versículo, no capítulo 9, é um dueto. Um dueto no qual duas vozes se entrelaçam aqui numa única canção. Primeiro uma voz canta, depois a outra, e então a primeira canta novamente. Há um comentarista que descreve esse dueto aqui como uma polêmica e um salmo. Uma polêmica e um salmo. Ele define assim: uma polêmica é um ataque, uma objeção, um argumento, uma crítica ou refutação de algo falso. A voz polêmica dessa canção se manifesta contra os ídolos das nações e os ataca porque eles não têm valor. Já um salmo é um cântico de louvor para o incomparável Deus do universo. Um dueto aqui. Duas vozes que se apresentam e que tem todo esse estilo aqui, essa linguagem de canção, de adoração ao Senhor Deus. Ao mesmo tempo que se opõe aos falsos deuses, denuncia assim a sua falsidade, o engano e toda a estupidez que está envolvida na adoração desses ídolos, ao mesmo tempo exalta e glorifica ao único Deus vivo e verdadeiro. Essa manhã, meus irmãos, nós estamos diante aqui de um contraste. O contraste entre Yahvé e os falsos deuses. Sim, é sobre isso que nós ouviremos essa manhã. O contraste entre Yahvé e os falsos deuses, feitos por mãos humanas, evidencia ainda mais a gravidade do pecado da idolatria, assim como exalta incomparavelmente a glória do Deus único e verdadeiro. Vou repetir. O contraste entre Yahvé e os falsos deuses, que são feitos por mãos humanas, evidencia ainda mais a gravidade do pecado da idolatria, ao mesmo tempo que exalta incomparavelmente ao Deus único e verdadeiro. Veja o texto. Versículos 25 e 26, nós temos aqui uma demonstração de uma fé apenas superficial. Digo, uma demonstração apenas de algo externo. Novamente o Senhor, ele está, através do seu profeta, denunciando a religião de Israel, de Judá ali, que apenas estava apoiada em aspectos externos. Não havia uma conversão no seu coração verdadeira, mas eles estavam apegados somente aos ritos externos. Então você tem aqui esse caráter apenas superficial dessa fé demonstrada nos versículos 25 e 26. E do versículo 1 ao versículo 16, nós veremos claramente o contraste sendo traçado. O contraste entre Yahvé, o Deus da aliança, com os falsos deuses, os deuses das nações, ou seja, os ídolos. Veja o texto novamente a partir do versículo de número 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, e castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os circuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Veja que o dueto de Jeremias, ele começou com palavras que são sombrias, palavras sinistras aqui, como acordes de um órgão no início de um filme de suspense, dando aquele teor que vai assim conduzir toda a sessão, com um presságio de desastre iminente. Deus prometeu, meus irmãos, punir todas as nações do mundo que se recusam a adorá-lo. Ele fala isso claramente aqui.
Essa fala do Senhor aqui, ela pode ser vista, você pode depois ver com calma, e nós chegaremos lá, se Deus nos permitir, nos últimos capítulos de Jeremias, do capítulo 46 ao capítulo 51. Os últimos capítulos também anunciam esse juízo do Senhor contra as nações. E sim, o juízo do Senhor não pode ser algo visto como uma surpresa, uma vez que tais nações são descritas como incircuncisas. Ou seja, não estavam em aliança com o Senhor Deus. Mas veja, o povo de Deus também é descrito aqui como uma nação que era incircuncisa de coração. E note que os dois versículos, eles colocam tanto o povo de Judá como as demais nações pagãs juntas. Há dois grupos aqui juntos. O povo de Deus, com quem Deus fez a aliança, juntamente com as nações pagãs. Israel, Judá, era circuncidado na carne, recebeu o sinal da aliança, mas vivia como um povo pagão. As demais nações, aqui citadas, elas também praticavam a circuncisão. Havia, sim, entre aqueles povos a cultura de circuncidar. Por outras razões, em idades diferentes também, em alguns contextos. Mas a circuncisão, que eu quero dizer, é que não é um tipo de costume, um tipo de rito presente somente entre o povo de Deus na antiga aliança. Mas essas nações são descritas como incircuncisas, uma vez que a sua circuncisão não é dentro do contexto de pacto com o Senhor Deus. Ou seja, eles não estavam em aliança assim como Abraão e a sua descendência. Mas note aqui o ponto principal. A nação com a qual Deus firmou a aliança também é retratada como incircuncisa. Recebeu o sinal da aliança legítimo, mas ainda assim foi considerada como incircuncisa. Por quê? Porque não viviam de acordo com o significado da circuncisão. Isso nos lembra, meus irmãos, o que diz o nosso catecismo, na pergunta 167, e sua resposta. Catecismo Maior de Westminster, acerca de nós usarmos os privilégios do nosso batismo, ou seja, nós aperfeiçoarmos através do nosso batismo aquilo que Deus nos deu. Na Nova Aliança nós sabemos que o equivalente da circuncisão, o que dá continuidade à circuncisão, como Paulo chama em Colossenses, a circuncisão de Cristo é o batismo com água. E assim como na antiga aliança, alguém poderia ser circuncidado e assim não viver de acordo com a circuncisão, na nova aliança isso também pode, muitas vezes acontece. Você pode ter recebido o batismo com água, ou seja, o sinal e selo do pacto da graça, e ainda assim ter uma vida completamente contrária ao significado do batismo. O batismo, meus irmãos, assim como a circuncisão, não salva. Não salva. Alguém pode tê-lo sem ter o seu significado, sem ter a salvação a qual ele representa. Perceba também que alguém não deixa de ser assim considerado como batizado porque a sua fé não é verdadeira. Expliquei isso em outros momentos, mas quero voltar a isso rapidamente aqui, brevemente. A pessoa ainda assim é batizada. Aquele que recebeu o batismo legítimo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um ministro legítimo, ainda que não tenha fé verdadeira, ele é alguém batizado. Mas ele não vive em conformidade com o batismo que ele recebeu. Pastor, mas o texto não está dizendo que Judá era incircunciso? De coração, mas não na sua carne. Eles foram de fato circuncidados. Você percebeu o que eu estou querendo dizer com isso? O seu batismo não pode ser considerado como legítimo de acordo simplesmente com a fé verdadeira de alguém. Não é por causa de alguém ter a fé verdadeira que o seu batismo se torna legítimo. Em outras palavras, o sacramento, para ser considerado como válido, não necessita da fé verdadeira no coração. Ele permanece sendo válido. Aconteceu de fato um batismo. A questão é que a pessoa
não tem a sua vida, no sentido espiritual, batizada. Ela não foi assim colocada no corpo de Cristo, espiritualmente falando. Externamente sim, mas internamente, de acordo com a igreja invisível de Cristo, ele não está presente. Sem sombra de dúvida, aqueles que recebem o sinal externo e não vivem em conformidade com ele, receberão maior duro juízo da parte do Senhor Deus. Veja que é exatamente essa a linguagem do texto. Eles são contados entre os pagãos. São contados entre aqueles que não estão em aliança com Deus. E mais ainda, estes serão ainda mais castigados pelo Senhor. Uma vez que experimentaram de Deus aquilo que aqueles povos não experimentaram. Receberam mais luz, mais conhecimento, bênçãos do pacto e rejeitaram com a sua própria vida. Esse é um alerta, uma advertência para nós essa manhã, meus irmãos. Para você que foi batizado na infância, você criança que me escuta, menino, menina, você que já é um adulto, mas também recebeu na tenra idade o seu batismo, ou mesmo quando adulto, você o recebeu e isso, de fato, naquele dia, foi dito publicamente que você pertence ao Senhor, que o Senhor é o seu Deus. Mas a pergunta para você essa manhã é: você tem vivido de acordo com isso? As crianças aqui, vocês estão sendo discipulados pelos seus pais, ensinados na palavra, para que um dia professem publicamente essa verdade. O Deus dos meus pais é o meu Deus. O batismo de vocês testemunhou isso, vocês precisam testemunhar isso com a boca de vocês. Reconhecer isso. Assim como os adultos que já fizeram, já passaram por isso. Quantas vezes nós vivemos exatamente o oposto do que o nosso batismo significa? Purificação, separação, pertencimento, aí pertencemos ao nosso Deus. Vivemos como se fôssemos pagãos, contrários ao sacramento. Mas veja a sequência. Jeremias, ele sim, de fato, juntou Judá com as nações pagãs, porque agiam como pagãos. E em seguida vem aqui o ponto principal. O ponto principal, no caso, o foco principal de Jeremias, agora a partir do versículo de número 1, no capítulo 10. Eles estavam adorando a falsos deuses como os pagãos. Eu se pergunto, pastor, por que é que esse culto aos falsos deuses era tão atraente ao povo de Judá? Um povo que conhecia o Deus verdadeiro. Por que era um culto que era tão atraente a eles? Há algumas respostas para isso. O próprio texto vai nos dar essas respostas, tá? Uma delas, irmãos, tem a ver com um medo que eles tinham desses ídolos. Por mais que eles não pudessem fazer nada contra eles e contra quem quer que seja, havia um medo real de que essas falsas divindades pudessem agir contra eles. Mas há algo antes aqui mencionado que é importante ser salientado. Eles eram atraídos ao falso culto, aos deuses falsos, porque isso era atraente, era algo atraente. A idolatria era apoiada pela opinião pública, Os vizinhos, seus vizinhos, todos prestavam culto a falsos deuses, e isso acabava influenciando-os. Versículo 1 ao versículo 3, veja. Versículo 3, parte A, no caso, do 1 ao versículo 3, parte A. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade. Note a palavra caminhos aí. A palavra caminhos refere-se ao estilo de vida, particularmente às práticas éticas e religiosas dos pagãos, das nações pagãs. E os costumes, mencionado aqui no versículo 3, parte A, são as ordenanças prescritas da religião pagã. A palavra, o verbo espantar, observe aí, o verbo espantar, traz a ideia de desmaio, de desmaiar.
É uma palavra forte que indica a incapacidade da pessoa de pensar ou de agir por causa de uma pressão externa. E sinais dos céus é uma expressão que pode ser usada para designar os portentos, eclipses, cometas, conjunção de planetas e coisas semelhantes. Meus irmãos, aqueles que adoravam o sol, a lua e as estrelas, eles pensavam que o movimento dos corpos celestes influenciava e predizia o que aconteceria na Terra. E quando esses presságios eram desfavoráveis, eles reagiam em pânico, em pavor diante daquilo. Uma resposta totalmente inadequada para aqueles que conheciam o Deus verdadeiro. Israel estava sob a opressão a nível internacional, uma opressão ali que era ocasionada pela prática comum dos povos pagãos. Sinais dos céus, um tipo de astrologia já antiga ali entre os povos vizinhos. Percebe? A pressão daqueles que estão ao seu redor fazendo aquela prática pecaminosa. O culto aos ídolos era algo que era moderno, que estava na moda ali naqueles dias. Mas note uma segunda razão para isso acontecer. Eles também eram atraídos pela estética. Pela estética. Os adornos. Versículo 9, veja, versículo 9, parte B. Os ídolos são obra de artífice de mãos de ourives, azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. A descrição aqui dessas vestes, as cores descritas aqui, são cores, no caso do azul, de vestes de sacerdotes, e no caso da púrpura aqui, vestes reais. Aqueles falsos deuses eram vestidos com as melhores vestimentas, apontando tanto para a ideia do sacerdócio, bem como também da realeza. Percebe? A forma como eram assim esculpidos e vestidos era para atrair mesmo, para chamar a atenção dos olhos, dos sentidos. Não diferente do que acontece em nossos dias, com aqueles que também fazem os seus ídolos no madeiro. Agora, antes de você pensar o quão ridículo era isso com relação a eles, esses falsos deuses aqui, que eles cultuavam, pense nos falsos deuses que você cultua no seu coração. Ainda que você não se prostre literalmente a imagens que considere como atraente, ou porque os outros estão fazendo, pense nos falsos deuses que você preserva no seu coração, que para você é atraente. Talvez seja uma comida saborosa que você coloca nesse tipo de nível, de grau, ou então a satisfação de controlar a vida dos outros. Sim, há pessoas que são atraídas por isso, por controlar a vida dos outros. Outros que são atraídos pelo fascínio da satisfação sexual, do prazer sexual, o conforto de ser bem-quisto, as pessoas elogiarem e falarem bem de você, a euforia de chegar ao topo da sua profissão, como se fosse a coisa mais importante da sua vida, ou então até mesmo as férias que você tanto almeja, ou talvez uma casa mais segura. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso, por mais que em si essas coisas não sejam pecaminosas, podem e por vezes se tornam ídolos. Os demais estão fazendo, os demais estão buscando, e são coisas que são aparentemente belas, atraem a minha atenção. Há um pai da igreja do século III que diz o seguinte: o que cada pessoa honra antes de tudo o mais, o que antes de tudo admira e ama para ela, isso é Deus. Sim, comida, controle, sexo,
popularidade, sucesso, lazer, segurança financeira podem se tornar deuses, podem ocupar o lugar em nossas vidas que somente Deus deve ocupar. Há um teólogo que diz o seguinte sobre a idolatria, ele define a idolatria da seguinte maneira: confiar que algum substituto de Deus exercerá uma função exclusivamente divina. Isso é idolatria. Esses substitutos não precisam ser sobrenaturais. O dinheiro, o poder, a experiência, a localização dos planetas nos mapas astrológicos e uma crença no progresso estão entre os ídolos mais populares do nosso tempo. Percebe? Ídolos atraem. Eles parecem ser bons. E acrescente a isso a ideia de que todo mundo está fazendo. Parece ser bom, parece belo e todo mundo está fazendo. Todos estão comendo como glutões, todos estão perdendo o seu tempo, estão tentando agradar as pessoas, estão escalando a qualquer custo um maior nível na sua vida profissional, usando de todos os tipos de recursos para poder chegar a esse objetivo. Todos estão cedendo à pressão dos idólatras, estão se conformando a este século, estão caminhando em conformidade com as nações pagãs. Talvez seja essa a sua descrição essa manhã aqui. Atraído por ídolos, por causa que os outros estão fazendo e porque parecem belos. Eu não tenho como não mencionar isso, é algo muito presente no nosso contexto. Há pessoas que estão voltando para Roma exatamente, não somente por esses motivos, mas também por esses motivos. Quando você pensa e observa a suposta beleza que existe na liturgia romanista, eu digo suposta porque de fato é suposta, a história deles que eles contam, né, do seu bel prazer, recontam a história da igreja, interpretam da forma como eles querem. E aquele tipo de visual atrai a atenção, irmãos. É impressionante como tem pessoas dentro da igreja protestante que ficam atraídas por isso. E aí, quando não inserem isso dentro do contexto protestante, vão onde podem alcançar. No caso, na igreja de Roma. Às vezes eu vejo pessoas postando isso na internet, na sua rede social, como se fosse algo assim, sabe, a coisa mais importante do mundo. Um culto onde o pastor, ou ali o sacerdote, no caso do padre, esteja vestindo vestes que chamem bem a atenção, bem coloridas, bem atraentes aos olhos. Uma liturgia toda pomposa, com vários ritos, com vários significados, vários símbolos. Isso não passa de algo pueril, de vaidade, como o texto vai dizer em seguida. Vaidade. Essas coisas não agradam ao Senhor Deus. Pelo contrário, Deus odeia isso. Odeia isso, irmãos. Quando Deus determinou que houvesse vestes litúrgicas para sacerdotes e outros tipos de símbolos também, Ele ordenou isso, sim, com um significado específico, mas faz parte das sombras, apontando para a pessoa de Cristo, para a sua obra. Isso já foi, assim, cumprido por Ele. Quando alguém volta os seus olhos para essas coisas, está voltando para as sombras da antiga aliança e rejeitando a pessoa de Cristo e a sua revelação agora mais completa. É triste como essas coisas atraem as pessoas. E um culto como esse, aqui, como acontece na nossa igreja, que é mais enxuto, que é simples, não chama a menor atenção. As pessoas estão fazendo isso. A maioria das igrejas estão fazendo isso. Elas cantam os salmos, não exclusivamente, pelo menos cantam os salmos. Elas têm uma pregação, um culto centrado na pregação da palavra, que tem mais tempo a pregação.
a maioria não está fazendo isso. A maioria está com suas igrejas todas enfeitadas, cheias de símbolos, com várias coisas que Deus não ordenou, chamando a atenção dos sentidos, mas não com coisas ordenadas pelo Senhor Deus. Veja, aparece por mais de uma vez aqui, pelo menos 3 vezes no texto, a ideia de vaidade, de algo vão. Versículo 3, você vê isso, os costumes dos povos. No versículo 8, o pedaço de madeira ali é descrito como algo vão. E no versículo 14, as imagens, todos os quais são ditos serem obra ridícula. A palavra traduzida aqui como vaidade, meus irmãos, é a mesma palavra que é repetida várias vezes em Eclesiastes. Ou seja, é a ideia de algo passageiro, algo que é como o vento, algo que não tem substância. Vaidade. É isso que um ídolo é. Ele não é nada. Nada. Sendo bem redundante, os ídolos são nadas absolutos, são zeros totais, são inúteis, não podem ajudar, nem podem fazer mal. E quem põe os seus olhos nessas coisas e as adora, está correndo atrás do vento. Mas por que eles são inúteis? Por que são inúteis? Veja, o argumento aqui nós temos o argumento que compõe a polêmica de Jeremias. Primeira razão por que eles eram inúteis. Eles eram feitos pelos homens. Versículo 3 novamente, versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Veja como aqui a descrição que Jeremias dá da feitura do ídolo mostra a sua inutilidade. É necessário que um homem que tenha aqui habilidade com aquele ofício, ele tenha todo esse trabalho, vá atrás do material e faça parte por parte, até chegar ao seu resultado final, através de toda aquela fabricação engenhosa. Veja ainda que o texto mostra para nós que ele deve ser fixado com pregos. Não apenas o ídolo precisa ser feito pelo homem, criado por ele, fabricado pelo homem, mas também tem que ser fixado para que não venha a cair. Tudo isso daqui, esses versículos 3 e 4, mostra para nós o quão ridículo é alguém adorar tal coisa. Está adorando algo que foi feito por um homem. Por um homem. O contraste é claro aqui. Deus criou todas as coisas, inclusive nós, os homens. E os homens, em sua rebelião contra Deus, criam falsos deuses. E esses mesmos homens se prostram diante desses deuses falsos que foram criados por eles mesmos. Sabe a loucura que é isso? Uma loucura, meus irmãos. Versículo 5 diz assim, que eles são como um espantalho em pepinal. Veja, versículo 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de que quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. O verbo andar aí é a ideia de marchar. É a ideia de uma procissão que acontecia no contexto pagão, como na própria Babilônia, mas que presumivelmente também estava acontecendo nas terras de Canaã. Eles marchavam, eles seguiam em procissão com os seus falsos deuses. E aí perceba a ironia presente novamente. O falso Deus, criado pelo homem e que é posto de forma fixada para que não venha oscilar, também necessita ser carregado. Ele precisa que alguém o conduza para que ele possa marchar juntamente com a multidão, porque sozinho ele não pode assim fazer. A palavra receba aqui usada
é a ideia de terror, que também pode ser de um temor reverencial. Não tenhais medo deles. A correlação entre mal e bem é uma figura de linguagem que nomeia os opostos para cobrir tudo que há entre eles, aquilo que é chamado de merisma. Aqui, meus irmãos, de fato, é dito que eles não podem fazer nada. O medo que o povo tinha dessas falsas divindades, aqui pelo Senhor é repelido. É colocado para longe deles. Não tenham medo, eles não podem fazer nada. Ao mesmo tempo que Deus está, de fato, confrontando aqui os pecados deles, mas também há uma palavra pastoral nesse sentido de consolo, de cuidado. Ora, vocês não precisam se preocupar. Eles não podem fazer nada contra vocês. Nada. Um ídolo não pode falar, não pode pensar, não pode andar, não pode fazer qualquer mal ou bem. Interessante que essa fala de não fazer o mal nem bem, ela é usada para o próprio Senhor. O povo, na sua condição pecaminosa, fala isso contra Deus. O profeta Sofonias vai falar sobre isso também. Essa expressão, o Senhor não faz bem nem mal. Ou seja, a ideia de que Deus está ali inerte com relação à situação do povo. Aí veja a ironia mais uma vez. Aquilo que o povo falava e pensava acerca de Deus era a descrição fiel dos ídolos. Em outras palavras, o Senhor diz: não sou eu que não faço, que não ajo. Quem não faz bem nem mal, quem não pode prover para vocês aquilo que vocês precisam de salvação, nem pode condenar, são os ídolos. São eles. São eles. Veja o versículo de número 14. Eles parecem ali vivos, mas na verdade são inanimados. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Versículo 8. Mesmo os sábios das nações também são vistos como estúpidos. Versículo 8. Se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Essa é a polêmica aqui de Jeremias, meus irmãos. Ídolos feitos por homens. Eles são impotentes, falsos e sem valor. Há um teor aqui na fala de Jeremias que é, sim, desdenhoso e sarcástico, que é típico dos profetas do Antigo Testamento. Eles zombam da idolatria. E não tem como ser diferente, irmãos. Depois de toda essa descrição que ele dá aqui, da feitura do ídolo e da sua necessidade de ser carregado pelos homens, a forma de agir para com eles é essa mesmo, zombeteira. Zombeteira. Eles são vaidade, obra ridícula. Ridícula. E nessa manhã você aprende isso. Os ídolos do seu coração devem ser tratados assim por você. Dessa forma. Com um tratamento semelhante. Como algo ridículo. Como algo absurdo. Assim como você olha para o povo de Judá e pensa assim, como eles poderiam se prostrar e adorar essas coisas? Você deve olhar para o seu coração e pensar acerca dos ídolos que você cultiva no seu coração e chegar à mesma conclusão. Como eu posso cultuar, como eu posso dar espaço em minha vida para essas coisas? Como eu posso fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar os ídolos que você assim tem adorado. Há um autor que diz o seguinte sobre o falso culto prestado a ídolos pela maioria dos cristãos. Abre aspas, ele diz o seguinte: nesta sociedade, nossos ídolos tendem a estar em grupos. Eles são inflacionários, têm prazos de validade curtos e mudam, adaptam-se e multiplicam-se rapidamente como por mitose ou divisão celular. Um ídolo pode ser uma propriedade física, uma pessoa, uma atividade, uma função, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói. Qualquer coisa que possa substituir Deus. Talvez seja uma pessoa para você,
Talvez seja uma música, talvez seja um esporte, talvez seja o desejo de um corpo mais atlético, talvez seja alguma função que você desempenha na igreja. Todas essas coisas podem se tornar ídolos. Todas elas. Todas elas. Eu sei que para algumas pessoas há essa dificuldade de pensar, como pastor, como o meu cônjuge pode ser um ídolo, eu só apenas o amo. Ora, quando essas coisas tomam o lugar de Deus na sua vida, até mesmo o seu marido, a sua esposa, o seu filho, elas se tornaram um ídolo. Responda para você mesmo. Onde eu encontro o meu valor e a minha autoconfiança? Responda. Quais são as coisas que me deixam mais furioso? Sim, porque a nossa ira normalmente ela se manifesta quando um ídolo nosso é derrubado da prateleira. Está lá, bem fixado, né? Você foi lá, você fez com as suas próprias mãos, você embelezou ele bem direitinho, fixou com os pregos, e aí alguém foi lá e derrubou. A sua ira se manifesta contra isso. O que é? O que é? O que mais lhe tira a paciência, mais lhe deixa perturbado, mais lhe deixa irado? O que é? Uma vez que os ídolos passam a ser assim identificados, nós temos que tratá-los como eles realmente são. Como um espantalho, criado por um homem, para espantar os pássaros, mas que não podem assustar os homens, que não têm poder para fazer absolutamente nada. Você adora o seu trabalho? Você adora o seu trabalho? Adora no sentido idólatra? Sabe de uma coisa? Ninguém, pelo menos em termos gerais, no seu leito de morte, chegou a dizer: como eu gostaria de ter passado mais tempo no meu escritório. A não ser que realmente seja um idólatra contumaz até o final da sua vida. E até esse tipo de absurdo tenha falado. Via de regra, no leito de morte, alguém vai manifestar o desejo por outras coisas. Por outras coisas. É um absurdo como a gente passa boa parte de nossas vidas correndo atrás do vento. Correndo atrás de coisas que são pura vaidade. Quantas horas você gasta com coisas que não têm valor de eternidade? É um ídolo para você. É um ídolo. E toda vez que ele cai da prateleira, eu repito, você se ira por causa disso. Veja, a parte polêmica do dueto de Jeremias veio envolvida aqui uma adoração ao Senhor, uma espécie de salmo de Jeremias. Não é que ele compôs um salmo, não entendam, mas é que a fala de Jeremias aqui, ela expressa o que o saltério entoa. Então, nesse sentido, alguns comentaristas vão dizer que aqui você tem uma espécie de salmo de Jeremias, no sentido de que ele está falando de acordo com o saltério. É impressionante isso, irmãos, porque a forma como Jeremias exalta o Senhor Deus aqui, adora o Senhor Deus, nos lembra vários salmos. Vários salmos estão aqui sendo citados direta ou indiretamente, nesse caso. Tudo que ele fez aqui foi elogiar e adorar o Senhor Deus através dessa sua fala. O que ele faz? Primeiro há um ataque contra os falsos, e depois uma reafirmação do Deus verdadeiro. Se apologética, defesa da fé. Ataca-se o erro, o falso ensino, e em seguida apresenta-se o quê? A doutrina verdadeira. O Deus verdadeiro. Foi o que Elias fez lá no Monte Carmelo, 1 Reis capítulo 18. A refutação de Baal perante ali a apresentação também, a demonstração do Senhor Deus de Israel. Tendo provado que os ídolos são inúteis, ele continuou o seu texto para
mostrar agora o quanto Deus é incomparável. Estratégia essa que você deveria adotar na sua vida também. Conhecer a falsa doutrina, expô-la e em seguida apresentar o Deus verdadeiro para aqueles que você evangeliza. Veja, versículo 6 do capítulo 10. Jeremias começou aqui com a singularidade de Deus. Deus é único, incomparável. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. A fórmula aqui usada, ninguém há semelhante a ti, ela foi assim falada muitas vezes, em muitas ocasiões na história de Israel. A ideia é de que ninguém pode, ou melhor, Deus não pode ser comparado com ninguém. Deus não pode ser colocado na categoria de ser posto ao lado de alguém, quem quer que seja, para ser comparado a Ele. Essa é a ideia. Ninguém pode ser tratado da mesma forma como o Senhor. O Senhor é singular. Singular. Ele não pode ser comparado a nada. Observe que há muitos ídolos, o texto menciona isso, no plural aqui, traz essa ideia, mas Jeremias, no versículo 6, vai mostrar que há somente um Deus, enquanto os demais falsos deuses são vazios, são inúteis. O Deus verdadeiro é o Deus grande, o todo-poderoso, seu nome é forte. Versículo 7, ele também é dito como rei, parte A. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido. O reinado do Senhor Deus aqui é mencionado, em contraste com os falsos deuses. O que certamente exige o temor dos povos, começando pelo seu povo, devem reconhecer que Deus é o único rei. Versículo 7, ainda parte B. A sabedoria e o governo soberano de Deus também é mencionado. Entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Interessante também que o texto vai falar sobre os sábios das nações, mas e também há uma fala irônica aqui, porque esses sábios, eles são sábios, são hábeis, essa é a palavra, para fazerem os falsos deuses. Mas na atitude de fazerem isso, eles demonstram que de fato não são sábios. Por quê? Porque a sabedoria verdadeira se manifesta no temor a Deus. Então, veja como o texto é muito rico nesse sentido. Aqueles que são sábios de fato adoram a Deus, o único Deus verdadeiro, e reconhecem o seu reinado. Enquanto que os falsos sábios expõem a sua tolice, criando falsos deuses. Falsos deuses. Versículo 10. Veja a verdade aqui. Deus é a verdade, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Mais uma vez o contraste. Os falsos deuses são falsos, é estúpido a adoração a Ele, é uma farsa absoluta ali envolvendo a adoração a eles. Mas Deus, Ele é verdadeiro. Em tudo que diz, em tudo que faz, em sua própria essência. Aí tem o versículo 10. Ele é o Deus vivo. Os demais, os ídolos, são mortos. Não há vida neles. Deus é o único Deus e é o Deus vivo. Versículo 14, parte C, diz que não há fôlego. Não há fôlego. Mas o nosso Deus é um Deus vivo. Pense no fato de que nós temos um Senhor que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor Jesus Cristo. E como isso é algo consolador para nós. Nós nos reunimos no dia do Senhor para adorarmos alguém que está morto. Nós cremos que Jesus, meus irmãos, Ele ressuscitou, e inclusive o primeiro dia da semana marca isso. A mudança do 7º para o primeiro dia da semana, na Nova Aliança, marca isso, a celebração da ressurreição de Cristo. E quando você vem ao culto solene para adorar o Senhor, venha com essa consciência, não apenas que você sabe, mas
com esse foco. Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou. E quando eu oro a Ele, eu tenho certeza de que sou ouvido. Diferente de alguém que adora um falso Deus, que fala para o nada, que fala para o vento, eu estou falando com alguém que pode ouvir a minha oração. E ouve atentamente o que eu digo, falando com Ele. Ele pode responder a nossa oração. O Deus ao qual nós servimos pode nos ouvir, pode nos curar quando estamos doentes. Se você está com problemas, Ele pode lhe salvar. Quando você peca, Ele pode perdoá-lo. E quando você morre, Ele pode ressuscitá-lo. É essa a promessa para nós. Essa promessa. Lembra, mais uma vez, de Elias, quando ele zomba dos profetas de Baal, mostrando que, por mais que eles falassem, clamassem, gritassem, se cortassem, o seu Deus não poderia ouvi-los. Mas o Deus verdadeiro ouve o seu povo. Ouve o seu povo. E promete solenemente que ressuscitará todos aqueles que morrerem em seu Filho. O nosso Deus vivo promete vida eterna para nós, e assim realizará naquele grande dia. Versículo 15, parte B. Na verdade, primeiro versículo 10, veja, versículo 10, Jeremias diz que Deus é o Rei eterno, versículo 10. E no versículo 15, parte B, nós temos aqui os ídolos como tendo um prazo de validade curto. Versículo 15, parte B. No tempo do seu castigo virão a perecer. O governo de Cristo, meus irmãos, ele não tem fim. Não é algo temporário. Deus nunca corre o risco de ser tirado do seu cargo. Ele não teve princípio de dias e jamais terá fim. Enquanto a promessa e a garantia de Deus para os ídolos é de perecimento. Eles serão destruídos, enquanto o Deus verdadeiro permanece para sempre. Isaías 9:7 diz o seguinte sobre isso: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para sempre. Ainda ele também fala sobre a justiça de Deus, veja, a justiça da ira de Deus. Versículo 10, parte B. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus se ira contra o pecado e promete destruir os seus inimigos. Os ídolos não podem fazer mal, diz o Senhor. Não tenham medo deles. Mas o Senhor, em seu furor, pode e certamente destruirá os seus inimigos. Mais uma vez o contraste entre o Deus que executa o seu juízo, a sua justiça. Versículo 11 ainda. Eles não criam a si mesmos e não podem criar mais nada. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Aqui é uma curiosidade importantíssima. Versículo 11 é o único versículo em Jeremias que está em aramaico. Ele não está em hebraico. E os estudiosos falando sobre isso dizem que uma razão possível aqui para o texto estar dessa maneira, em aramaico, é porque o Senhor quis falar na língua deles, para que eles entendessem claramente o seu juízo contra eles. Diferentemente dos profetas em nossos dias, né? Inclusive, recentemente eu vi um vídeo de uma das pragas que tem surgido na igreja, já há algum tempo, mas parece que às vezes brota mais facilmente, chamados pregadores mirins, né? O indivíduo nem ainda deixou de tomar mamadeira e já está pregando no púlpito e profetizando. E aí um desses aí na internet fazendo isso, ele foi proferir uma profecia, supostamente em inglês, mas
totalmente desconexo, sem sentido que ele falava, como se Deus não soubesse falar o idioma. Não, Deus fala claramente e fala na língua dos seus adversários, como no versículo 11 aqui, e diz: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra de debaixo destes céus. Havia esse tipo de fala entre os babilônios, assírios também e outros que tratavam suas divindades, pelo menos algumas delas, como sendo as criadoras dos céus e da terra. E Deus diz: não, vocês não criaram os céus e a terra, não fizeram isso. Deus não é feito por homens, pelo contrário, Deus é o autor de toda a criação. E exalta assim a sua glória e o seu poder nessa passagem. Versículo 12, o Senhor fez a terra pelo seu poder. Veja o contraste aqui. O 11 ele denuncia os que não fizeram, agora diz o versículo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. A linguagem que de estender os céus é a mesma usada para as cortinas do templo. Assim o Senhor Deus fez tudo o quanto existe. Tudo foi feito pelo Senhor. Mas ainda não apenas a criação é mencionada, veja em seguida a providência também, versículo 13. Fazendo-lhe ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e de seus depósitos faz sair o vento. O Deus de todas as coisas, ele também governa todas as coisas. Chuva, nuvens, raios, ventos, Deus guia tudo isso. E aí, veja, talvez para você seja fácil você sentir isso, eu espero que seja de fato. Eu creio, pastor, Deus, ele realmente governa tudo. Mas pense nos detalhes disso, irmãos. Quando um raio cai, não é aleatório. Não é aleatório. Está debaixo da providência de Deus. Em dias chuvosos, como estamos agora enfrentando, e os perigos que existem, dos raios. Pense nisso. Tudo isso acontece pela providência de Deus. Uma chuva cai porque Deus quis que aqui sim acontecesse. E Ele está providencialmente conduzindo tudo isso. Tudo isso. Enquanto aqueles falsos deuses, a eles eram atribuídos as chuvas, o período da seca, se está em seca porque não estão cultuando como deveriam aquele falso Deus, está agradando a ele, tem que fazer suas oferendas para que as chuvas venham, boa estação. Deus aqui denuncia tudo isso e diz: eu sou aquele que envia as chuvas, que controla os ventos, eu sou. E nada na criação acontece fora da minha providência. Tudo, irmãos, tudo. Guarde muito bem isso, porque à noite, com a graça do Senhor Deus, nós vamos aprofundar essa questão da providência divina, mas já veja aqui ela sendo destacada pelo profeta. Esses versículos, nesse contraste que Jeremias faz entre os ídolos e o Deus verdadeiro, nós temos uma aula de profunda teologia aqui. E não é à toa que a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ela vai citar Jeremias capítulo 10 4 vezes. Pelo menos 4 vezes a confissão cita. Ela cita no capítulo 2 de Deus e Santíssima Trindade, cita no capítulo 4 da criação, cita também no capítulo de número 21 sobre o culto, e aí no capítulo 21 vai citar na seção 1, na seção 6. Por quê? Por que Jeremias 10 é tão citado na confissão de fé de Westminster? Porque você tem aqui uma profunda aula de teologia, colocando de forma mais clara possível a revelação divina de quem Deus é, a sua singularidade, o seu poder, a sua soberania, a sua sabedoria, a verdade, a eternidade de Deus, a criação, a providência, tudo isso aqui é mencionado pelo profeta, nos revelando quem Deus é. O Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro. Diante disso, você poderia pensar: esse Deus é muito distante, é inalcançável. O Deus que é incomparável, eu não posso ter
relacionamento com Ele profundo. Mas o texto vai continuar e vai nos mostrar exatamente o contrário disso. Versículo 16, parte A, veja. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó? A parte B, o Criador de todas as coisas, que sim, fez a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome, como diz o versículo 16 ainda, mas o mesmo Deus que é descrito como o Criador de tudo, Ele é a porção do seu povo, a porção do seu povo. Uma das ideias recorrentes no Antigo Testamento acerca do povo de Deus é que nós somos descritos como a sua herança, a sua porção. Mas a palavra de Deus também diz, Jeremias 10 é um exemplo disso, de que o próprio Deus também é a nossa porção, a nossa herança. A ideia, em poucas palavras, seria o seguinte: o Deus que nos criou e nos trouxe para si, nos fez seu povo, sua propriedade particular, exclusiva, se deu a nós, como nosso quinhão, como nossa herança. O Deus que se descreve dessa maneira, que se revela dessa forma, todo-poderoso, Criador de tudo, Deus da providência, que parece tão distante, por meio do seu Filho, do Redentor, Ele tem comunhão conosco. E Ele diz acerca de si mesmo: eu sou a sua herança. Nesse sentido, eu pertenço a vocês. Eu sou o Deus de vocês. Irmãos, esse é um golpe fatal na idolatria. Para destruir a idolatria. Por que nós estamos fazendo quando a gente está idolatrando? Estamos tratando aquele ser ou aquela coisa como a nossa porção, como a nossa herança, como o nosso maior bem. Mas Deus disse para nós essa manhã que Ele é quem ocupa esse lugar. Ele é o nosso maior tesouro. E que loucura é colocar em seu lugar qualquer outra coisa que não seja Ele. Que não seja Ele. Deus pertence ao seu povo. E é na pessoa de Cristo nós temos isso de forma ainda mais vívida. Deus se fez homem, habitou entre nós, e assim cumpriu a sua lei e executou tudo o que era necessário para a nossa salvação. Quero concluir com João capítulo 15. Vá para João capítulo 15, versículos 14 e 15. João 15, versículos 14 e 15. Veja aqui como esse relacionamento entre Deus e nós, através de Cristo, é visto de forma tão maravilhosa em João 15, 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O amigo incomparável, Ele é a nossa herança. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, criou os céus e a terra, é a nossa porção. Quero que essa manhã seja conduzido a isso. A não esperar que alguém quebre o ídolo da prateleira. Você mesmo quebre. Você mesmo quebre. Pastor, mas a luta é renhida. De fato é. Nem que você tenha que, e vai ter que fazer isso mesmo muitas vezes, quebrar todos os dias, despedaçar pela palavra de Deus. Faça isso. Faça isso. Mas veja, não é simplesmente se opor ao ídolo. Veja como é o dueto. Se opõe ao erro, ao falso ensino, àquilo que te atrai pela sua beleza ou por tentar se conformar aos outros, aquilo que não é Deus. Você destrói isso, você rejeita isso, trata como algo inútil, como ridículo, mas põe no lugar o Deus único e verdadeiro. Aqui está o cerne da questão.
Nós somos dados a prestar cultos a falsos deuses por não termos uma real consideração por quem Deus é de fato. Se você tem o contraste nítido na sua mente entre Deus e as demais coisas, e vê como Deus é incomparável, todo o resto é tratado por você como vão. Então não esqueça disso. Tenha o contraste na sua mente. O dueto que eu mencionei no início, que para alguns pode ser dito como incomparável, daqueles dois cantores, não é nada, absolutamente nada, como nada nessa criação é, comparado ao Senhor Deus. Porque Ele não pode ser comparado. Ele não pode ser comparado. Pessoas ficam perdidas diante de talentos musicais, ou diante de dinheiro, seja o que for. O que é isso comparado ao Criador de todas as coisas? O contraste evidencia a gravidade do pecado no seu coração, da idolatria, ao mesmo tempo que exalta ainda mais a glória de Yahvé, por meio de Cristo. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra e pedimos ao Senhor que a aplique em nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda. Quebra os ídolos, quebra os falsos deuses, ó Deus, em nossas vidas. E que a gente seja conduzido por ti a te adorar, a te considerar como nosso maior bem, nossa porção, como de fato tu és. Tenhamos alegria no Senhor e somente no Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, amém.